Nesse vídeo você vai aprender a como que você pode integrar a plataforma do Lovable com a da Cacto, utilizando essa plataforma como a plataforma que vai servir como nosso meio de pagamento feito por assinatura. No meio do caminho a gente também vai estar utilizando a plataforma do N8N, então como você pode ver vai ser um vídeo muito mão na massa e bem completo. Então, se você ficar até o final desse vídeo, eu prometo que você vai ter capacidade de integrar a sua solução criada no Lovable com a plataforma da Cacto para de fato monetizar a sua aplicação recebendo esses valores de forma muito fácil. Então vamos lá, vamos iniciar esse projeto. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa Voz, e aqui você aprende na prática a como tirar sua ideia do papel, utilizando inteligência artificial e sem precisar programar. Aqui nesse canal a gente já criou vários tipos de aplicações diferentes. A gente já criou um site, já criou e-commerce, já criou redes sociais, enfim. As possibilidades realmente são infinitas, e se você gosta então desse tipo de conteúdo, eu já te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal e também ligar as notificações, porque realmente isso me ajuda demais. E para quem já está acostumado aqui com o canal, sabe que eu não gosto de enrolar, então vamos colocar nossa mão na massa. Antes da gente de fato começar, eu quero apresentar esse site aqui. Nada mais é do que uma rede social muito parecida com o Twitter. Olha só, aqui a gente consegue fazer login, né? E tá totalmente sincronizado com a base de dados. Vou clicar aqui em entrar. A gente tem aqui o acesso a essa rede social que é voltada para donos de cachorros, chamado Social. E como você pode ver, é realmente uma plataforma super legal que está totalmente funcional, né? A gente tem aqui a aba de feed, né? Tem a parte de configurações, onde o usuário pode editar aqui dados do seu perfil, modificar a sua senha. Tem também aqui a parte de admin, onde o Rafa Voz, né, que é o meu perfil aqui, é um administrador e por isso que ele tem essa visão, onde aqui esse usuário que é administrador consegue deletar qualquer tipo de usuário e também visualizar todos os usuários que tem dentro aqui, registrados nessa comunidade. Ou seja, é uma rede social que está relativamente simples, não tem nada muito rebuscado, mas está totalmente funcional. E, inclusive, eu desenvolvi toda essa rede social aqui lá no módulo do meu curso Rede Social. Essa aula nada mais é do que uma aula que faz parte do nosso módulo de rede social lá do nosso curso, onde eu desenvolvi toda essa plataforma, deixei ela totalmente funcional, para agora eu ensinar para vocês aqui também, que são do meu canal, como que a gente pode transformar essa rede social em uma rede social paga utilizando a plataforma da Cacto. Só para a gente dar uma olhadinha mais nessa rede social aqui, vocês terem uma visão agora não de admin só, eu vou deslogar dessa conta que é um usuário administrador e agora eu vou logar com esse usuário aqui, que nada mais é do que um usuário comum aqui da aplicação, e a gente não vai ter mais aquela aba de admin aqui. Lembra que tinha lá no usuário administrador Rafa Voz? Então realmente está uma aplicação super funcional. Eu posso fazer um post aqui, olha só, fazer nesse exato momento e tá funcionando. Eu posso deixar um like aqui de uma publicação, enfim, tá totalmente funcional essa aplicação. E agora a gente vai transformar essa aplicação, onde qualquer um pode vir aqui, cadastrar o seu usuário e ter acesso a essa rede social, para uma plataforma que apenas se você fizer um pagamento lá na plataforma da Cacto, você esteja liberado para acessar essa área aqui privada de comunidade. Bom, então para a gente começar esse processo de transformação dessa rede social que é de graça, onde, como eu falei, qualquer um pode se inscrever, para uma rede social onde apenas aqueles que pagarem uma mensalidade ou uma anualidade vão poder ter acesso a essa comunidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer nem é aqui no Lovable. Na verdade, é na plataforma que a gente vai estar utilizando, que eu já falei no início desse vídeo, que é a da Cacto. Para quem não sabe, a Cacto é a plataforma onde eu, por exemplo, hospedo o meu curso, e é uma plataforma que ela é excelente, principalmente para quem está começando o negócio. Não só porque ela é uma plataforma super robusta, mas eles também têm um suporte incrível e o melhor de tudo, e isso eu acho que é o principal fator, inclusive, para aqueles que estão começando o negócio, eles têm taxa zero quando o pagamento é feito por Pix. É exatamente nessa plataforma que a gente vai criar um produto e esse produto vai ser o acesso daquela comunidade que a gente quer deixar como paga, e uma vez que o usuário comprar esse produto, ele automaticamente vai ter o acesso dele liberado lá na nossa comunidade. Ou seja, a gente não vai ter mais essa área onde o usuário pode se cadastrar livremente. A única forma dele se cadastrar vai ser criando um produto aqui dentro da Cacto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site da Cacto, obviamente, e o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e vir aqui em cima em criar uma conta. Uma vez que você criar a sua conta, ela vai estar praticamente igual a essa daqui, né? E esse daqui nada mais é do que o nosso dashboard, onde a gente pode ter acesso aos produtos que a gente
vai criar, minhas vendas, né? Ou seja, quando vocês fizer algum tipo de venda ali da sua comunidade, elas vão aparecer bem aqui. Enfim, é uma plataforma super completa, onde a gente consegue ter um sistema de afiliados, relatórios, uma parte financeira para a gente conseguir saber quando que a gente pode sacar o nosso dinheiro e quanto que a gente pode sacar. Tem também uma parte de integrações, que inclusive a gente vai estar vendo mais para frente desse vídeo. É isso que vai permitir com que a gente possa integrar a plataforma da Cacto com o Lovable. Mas se fosse para eu falar todas as funcionalidades e possibilidades que você tem dentro dessa plataforma, eu realmente passaria aqui o dia inteiro. Mas indo direto aqui para o foco do nosso vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer aqui vai ser criar um produto. Então você clica aqui em produto, clica em adicionar produto e aqui você vai começar a definir qual é a característica do seu produto. Ele é um produto de pagamento único, ou seja, a pessoa ela vai simplesmente pagar e vai ter para sempre o acesso a essa comunidade. No caso dessa comunidade, eu vou querer um pagamento recorrente. Então eu vou clicar aqui, vou clicar em assinatura recorrente, coloquei aqui o nome acesso à rede social. E pelo amor de Deus, pessoal, eu sei que o nome correto era com Hélio. É só uma brincadeira com o nome de uma rede social para cachorros. Coloquei também uma descrição, uma rede social para os amantes de cachorros. Faça parte dessa comunidade incrível e compartilhe seu pet com os demais donos. Aqui eu tenho que colocar uma página de vendas, né? E nesse caso eu vou colocar a nossa página principal da nossa aplicação. No caso, o nosso domínio de página de vendas vai ser exatamente essa página principal aqui. E é óbvio que eu não defini ainda um domínio, né? Mas por enquanto eu vou deixar esse daqui, que é o domínio padrão que o Lovable disponibiliza pra gente. Então eu vou colar bem aqui e agora eu defino qual que é o preço dessa recorrência. De início eu vou colocar um preço bem baixo, tá? Então eu vou colocar R$ 9,90 por mês. Ou seja, as pessoas para terem acesso àquela comunidade, elas vão ter que pagar R$ 9,90 todo mês para continuar tendo acesso a essa comunidade incrível. Agora eu clico aqui em continuar e aqui a gente tem algumas opções. Como eu falei, o meu curso, o Lovable Pro, ele é hospedado aqui dentro da Cacto. Então, no caso, eu escolheria essa opção aqui se eu estivesse falando de um produto que é um curso. Mas, como a gente está falando aqui de apenas um link de pagamento, porque o produto final vai ser exatamente a nossa comunidade que foi desenvolvida no Lovable, a gente vem para essa opção aqui. Link de pagamento, cadastrar. Bom, então tá aqui, nosso produto ele foi criado. Eu vou colocar só uma imagem bem simples, né? Que nada mais é do que a imagem lá da nossa rede social, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então tá bem aqui o nosso logo, né? Que a gente criou. E prontinho, agora eu vou clicar aqui em salvar produto. Antes de salvar, ele pediu aqui para eu colocar um e-mail, né? De suporte, então eu coloquei esse daqui, que é o suporte da comunidade. E também coloquei aqui um nome que vai ser só suporte mesmo, e vou clicar em salvar. E a partir de agora, a gente pode configurar como que a gente quiser esse nosso produto. A coisa que eu quero vir aqui e atender a vocês é essa parte de link aqui no final. Esse link aqui, querendo ou não, é o link onde a pessoa vai ter que comprar o nosso curso. Então vamos clicar e ver como é que ele está agora. Eu vou colocar em uma nova aba. Olha só, esse daqui que é o nosso checkout do nosso produto, tá aqui acesso à rede social, né? Onde o usuário aqui pode colocar os dados dele, selecionar a forma de pagamento, colocar o cartão, se for cartão de crédito, e depois clicar aqui em pagar com o cartão de crédito. E nesse momento você vai receber esse valor e o nosso sistema ele tem que dar acesso automaticamente à nossa rede social que a gente criou e que eu te mostrei lá no início desse vídeo. Bom, então com o nosso produto criado aqui, basta a gente começar a fazer então a integração, né? Porque querendo ou não, a gente só precisa saber quando tiver alguma venda aqui na Cacto desse produto, a gente consiga fazer uma automação, que obviamente a gente vai estar utilizando o N8N para isso, onde a gente vai enviar a informação daqui da Cacto para o N8N, do e-mail do nosso usuário e os dados completos dele, para que essa automação faça o cadastro automaticamente lá na nossa rede social e ele ganha o acesso. Então, uma vez que o nosso produto está definido, a gente precisa fazer essa automação. E para isso, como eu falei, a gente vai estar utilizando aqui o N8N. Para quem faz parte da nossa comunidade, além de você ver todo esse processo que eu criei, essa rede social maravilhosa aqui, você também ganha acesso a vários outros tipos de benefícios. E um desses benefícios é ter acesso a esse link aqui de rede social, onde você vai conseguir só simplesmente baixar um JSON, que nada mais é do que a nossa automação que a gente vai estar abrindo aqui no N8N. Olha só, eu só vou clicar em Import from File, selecionei a automação e ele já
criou aqui essa automação para a gente de forma perfeita e rápida, né? Porque agora já está tudo configurado, a gente só precisa configurar aqui alguns parâmetros de API e de permissões ali do nosso Supabase. É realmente uma automação que é super simples, né? Mas você precisa configurar ela da forma correta se você não quer ter problema nenhum aqui quando tiver essa comunicação entre a Cacto e a sua rede social. Então, para a gente começar essa automação aqui, a gente precisa configurar a informação que chega lá da Cacto aqui no N8N. Então, esse primeiro node aqui, que é um webhook, vai fazer essa ponte. Então, a gente clica no webhook. Então, a gente vai copiar esse link aqui, que nada mais é do que um endereço, você pode pensar assim, que a Cacto precisa enviar aquelas informações quando um usuário comprar o acesso à nossa plataforma. Então, eu vou copiar esse link, voltar aqui para a Cacto, vir aqui embaixo em integrações e agora em webhook. Agora eu vou clicar aqui em adicionar e agora eu tenho que dizer um nome para essa integração. Então, compra aprovada. Aqui embaixo eu coloco o URL lá do nosso webhook, né, que a gente vai estar testando nesse primeiro momento para ver se a informação está chegando correta lá no N8N. E aqui eu seleciono o produto, né, então é o acesso à rede social, que é o nosso único produto cadastrado até agora. E o evento que eu vou querer aqui vai ser o de assinatura criada, que é exatamente esse daqui. Tá? Então, ou seja, quando tiver uma assinatura que for criada nesse produto aqui, eu quero que você envie para esse endereço as informações dessa pessoa, desse usuário que está comprando esse acesso. Vou clicar em salvar e nesse momento eu vou fazer um teste para ver se a informação está chegando lá corretamente. Então, eu volto aqui para o N8N, eu vou desvincular esses dois nodes, tá? Só para eu ver se está chegando mesmo. Eu vou clicar em Execute Workflow, voltei aqui para QIFI e vou clicar aqui em enviar um evento teste, tá? Isso vai fazer com que ele envie, né, e aqui eu vou colocar o evento de assinatura criada, que é exatamente o que a gente está simulando, para o N8N receber uns dados aqui. E olha só, chegou certinho. Vou clicar aqui então 2 vezes nesse node e vamos ver os dados que chegaram. Olha só, ele tem aqui um nome que é padrão, né? Obviamente isso daqui não é ninguém real, né? É só um exemplo é um teste, né, de webhook. Então a gente está recebendo uma pessoa que teoricamente comprou ali e assinou o nosso produto da nossa rede social que se chama John Doe. Tem o e-mail dele aqui, o telefone, enfim, tem todos os dados aqui também. E são exatamente esses dados que a gente vai ter que passar lá para o nosso Supabase. Querendo ou não, o nosso sistema ele tem que cadastrar lá no Supabase esse e-mail aqui como se fosse um usuário. Então agora que eu vi que está funcionando, eu vou fechar isso daqui e vou fazer a ponte entre esses dois nodes, que é exatamente o webhook que está recebendo as informações da Cacto e agora aqui, como o nome já diz, o Supabase criar usuário, né? Ou seja, ele vai pegar essa informação que a gente recebeu da Cacto e vai criar um usuário aqui para a nossa rede social. Então vamos lá, dou 2 cliques aqui novamente. E aqui, por isso que é muito importante você fazer parte da nossa comunidade, você ter acesso a esse JSON, já está tudo prontinho para você. Vai ser muito mais simples do que você tentar aqui ficar copiando ou então você tentar buscar aqui uma forma na internet de fazer essa conexão. Você só precisa preencher esse campo aqui de Project ID, precisa preencher esse campo de API Key aqui, e aqui embaixo o JSON que a gente vai configurar mais para frente. Mas para a gente ter acesso ao Supabase que a gente está utilizando, são só esses parâmetros aqui. E como é que a gente consegue, então, esse Project ID lá no Supabase? A gente volta lá no Supabase, vem aqui em Project Settings, e aqui a gente já tem o Project ID, olha só. Eu vou copiar esse Project ID aqui, vou colar aqui no nosso N8N e a primeira parte já está configurada. É simples assim. E aqui embaixo, nesse campo de API Key e API Key novamente, eu vou vir aqui novamente no nosso Supabase e vou clicar aqui ao lado em API Keys. E aqui a gente clica nesse Review para revelar a nossa Service Role e copia exatamente esse código aqui, tá bom? E jogar lá no nosso N8N, exatamente nesse campo aqui agora, tá? Então eu colei aqui e vou colar aqui também. Tá bom? E prontinho, a gente já está tendo acesso ao nosso Supabase. É simples assim. Aqui em cima, então, a gente conseguiu o acesso a essa base de dados. A gente já tem o Project ID, a gente já identificou onde é, a gente já deu a senha necessária, que é a nossa API Key. E agora, com esses dados aqui, a gente vai preencher essa base de dados, que é a parte ali de autenticação, que eu vou até mostrar aqui para você ver novamente, essa parte daqui, ó, onde ficam os usuários da nossa aplicação. Precisa vir aqui também um outro usuário.
E para isso a gente tem que passar alguns parâmetros, como o nome, o e-mail e também a senha daquele usuário principalmente. Então vamos lá, eu vou voltar no nosso N8N e aqui nesse campo, eu vou até abrir um pouquinho para ficar mais claro para você, a gente tem então os dados que eu quero estar enviando ali para o nosso Supabase. Então o primeiro estudo é o e-mail, né, que veio parametrizado, olha só, vou apagar aqui e colocar de novo, eu venho aqui, vejo qual que é o campo do e-mail, olha só, que é esse daqui, e jogo aqui certinho, tá? Então ele vai fazer com que o e-mail que for identificado aqui no nosso webhook, que veio da carta, seja o e-mail que vai ser cadastrado. Aqui também já está parametrizado certinho, né? Como eu falei, você recebe aqui tudo de mão beijada, né? Só que aqui a gente tem uma parte de senha padrão que a gente tem que definir, tá? Por a gente estar criando automaticamente uma conta, a gente não pode simplesmente colocar uma senha, ou até a gente poderia fazer isso, mas eu acho que é muito mais fácil se a gente colocar uma senha padrão, por exemplo, AUAU123 como a senha principal, né, sendo o primeiro A maiúsculo, a gente tem que lembrar disso quando a gente for testar, e aí depois desse campo onde a gente vai criar a conta, a gente coloca um campo ali de e-mail, para a gente enviar o e-mail para o nosso usuário falando, parabéns, você entrou na comunidade, essa daqui é a senha padrão, altere assim que você entrar. Até porque aqui na nossa rede social, nessa parte de configurações, a gente tem aqui, e já está funcionando, porque eu testei nas aulas anteriores lá do curso, e já está funcionando porque a gente já fez esse teste anteriormente, essa mudança de senha aqui. Então o usuário vai entrar com uma senha padrão e assim que ele entrar, ele faz aqui a alteração. Então beleza, eu coloquei aqui uma senha padrão, que é AUAU123, né? E agora eu vou clicar aqui em Execute Step e olha só, ele já criou aqui, olha, tá tudo certinho, já recebeu a confirmação. Vamos ver lá na nossa base de dados? Eu vou clicar aqui, nela bem aqui, tá? E vou clicar em autenticação. Vamos dar um refresh para ver se ele carrega o nosso John Doe aqui dentro e tá bem aqui. Olha só, tá tudo parametrizado certinho. Tem aqui o display name, o e-mail, o telefone e o que mais importa é ver se tá funcionando, se a pessoa agora ela consegue logar ali dentro da plataforma com esse e-mail, tá? Então johndoe, @gmail, na verdade example.com, né? Então vamos fazer o logout aqui dessa conta e vamos ver se vai funcionar. Coloquei aqui o e-mail, então john.doe@example.com, né? E vou colar aqui a nossa senha, que é o AUAU123 e olha só, a gente já conseguiu entrar aqui na nossa página, na nossa rede social. Então a nossa automação ela tá funcionando, né? A gente só precisa colocar obviamente aqui o webhook de produção, mas agora quando a pessoa compra lá na Cacto, a gente já automaticamente cria o usuário dela aqui. E como um próximo passo, já que isso daqui faz parte de uma das aulas do nosso módulo de rede social, a gente vai acabar configurando também ali a comunicação que a gente vai fazer para o nosso usuário, falando para ele que, olha, seu cadastro foi feito, tá aqui a sua senha, um botão também que já leva diretamente ele a alterar a senha, né, que isso vai ser super importante, porque de início esse aí vai ser uma chave de acesso. Você também aqui pode gerar, em vez de colocar uma senha fixa, uma senha que seja aleatória para cada usuário. Isso eu acho que também pode ser super legal, como eu falei anteriormente. Mas aqui já deu para você entender como é que funciona essa relação entre as duas plataformas. A única coisa que a gente precisaria fazer então é vir aqui no nosso webhook, colocar o de produção, né, e colocar lá na Cacto novamente. Só que agora aqui na hora de configurar, a gente substitui pelo webhook de produção e automaticamente quando tiver uma compra aqui, já vai ter um novo membro lá na nossa comunidade. Gostou desse vídeo? Como eu falei, essa foi uma aula que faz parte de uma sequência de aulas do nosso módulo onde a gente está criando uma rede social do zero até o lançamento. A gente já configurou todo o site, ficou super legal. Agora a gente transformou em uma rede social paga, né? Mas ainda existem várias configurações que a gente tem que fazer de segurança. Falta também a gente colocar uma opção ali de reembolso, se alguém pedir reembolso. Como é que a gente pode deletar lá no nosso N8N, no caso, no nosso Supabase, o acesso dessa pessoa que pediu o reembolso? Se ela parar de fazer a assinatura, não só pedir reembolso, né? Mas se mês que vem ela já não pagar mais, como é que a gente automaticamente cancela o acesso dela? Tudo isso e muito mais a gente vai ver nesse mais novo módulo que lançou essa semana lá no curso Lovable Pro. Um curso onde você aprende na prática a criar qualquer solução que você tem em mente, apenas utilizando inteligência artificial e sem precisar programar. Além de também de ser um curso onde você também ganha acesso a uma comunidade onde você pode tirar dúvidas, fazer networking e sugerir novas aulas para o nosso curso. Como eu já venho falando, a gente está crescendo a cada momento, né? Praticamente toda semana a gente tem aula nova lá no curso, você sempre se mantém atualizado, então vai ser um prazer ter você lá. É só você mirar aqui no QR Code que está na tela ou então
clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ligar as notificações, realmente significa muito pra mim. E comenta aqui embaixo o que você achou. Você acha que foi fácil, que foi difícil, o que você tá criando, o que você acha que pode ser uma nova ideia aí que surgiu na sua mente a partir dessa que a gente criou. Comenta aqui como que estão os seus projetos no Lovable. Eu realmente quero saber tudo isso, porque eu acompanho e adoro essa interação que eu tenho com vocês. No mais é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Vou deixar um vídeo aqui incrível também, mais um projetinho maravilhoso, e eu te espero na próxima.